revelações nesse livro, né? Assim, de que a sua mãe era uma mãe muito linha dura. Mas o que vocês imaginavam? Minha esposa vendia ingresso aqui, né? E eu passava o filme lá em cima, os filhos vendiam bala, o outro mais velho ficava como porteiro. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. Então, legal, acho que na história do seu Chico, é alguém que resiste a esse fatalismo, a essa inevitabilidade de um cinema numa pequena cidade não poder funcionar, não funcionar economicamente. De uma voz incandescente como as lavas de um vulcão. Olá, boa noite. Eu sou Adriana Couto, Metrópolis no Ar. O empresário e produtor musical João Marcelo Boscoli revisita as lembranças que guarda da mãe, a cantora Elis Regina, no livro Elis e Eu. Numa narrativa afetiva, ele descreve episódios cômicos, outros tocantes e alguns desafiadores de serem revividos ao longo de seus 11 anos de convívio. Pau, pedra, fim do caminho, resto de toco, fogo sozinho, preda, caminho, pouco sozinho. Remexer em memórias sempre é um processo e você me parece ter muitas memórias. Eu acho que foi pelo fato de, aos 11 anos e meio, ter perdido a minha mãe fisicamente, num processo que teve bastante repercussão, uma bomba que caiu dentro da minha casa. Eu acho que eu acabei ficando com aquelas memórias como se fosse algo meu, íntimo e que poderia servir como um alimento espiritual. Cada coisa que eu lembrava ficou comigo, claro. Você chama isso de lembrança, mas é presente. Você coloca muito no livro que as pessoas falavam pra você, né? Desde sempre. Você lembra da sua mãe, você lembra da sua mãe. O livro, de alguma maneira, traz isso. Mas por que, já que você é perguntado disso há tanto tempo, por que escrevê-lo agora, João? Eu acho que tem que ter um distanciamento, né? Uma certa vivência. Essa é a razão número 2, porque me perguntam muito sobre a minha mãe, sobre a Elis Regina, que não era a face pública, né? Como ela era em casa e tal. E não dá tempo para responder as pessoas no dia a dia, né? O propósito original são os 2 filhos, o Arthur e o André. Para eles poderem conhecer a avó, que eles não vão conviver fisicamente. Trabalho o dia inteiro pra vida de gente levar. Tem muitas revelações nesse livro, né? Assim, de que a sua mãe era uma mãe muito linha dura. Mas o que vocês imaginavam? Não tenho certeza se isso é uma surpresa para as pessoas, porque ela sempre foi rigorosa de maneira geral, com tudo, né? E ao mesmo tempo muito amorosa, muito afetuosa. Então em casa não seria diferente. Chegou o general da banda. Ela jogava real o tempo inteiro. Então assim, ela me explicou o que era censura, porque a gente tinha escuta telefônica e uns intelectuais, né? Tem boi na linha, você coloca até no... Tem boi na linha, os intelectuais, né, num averaneio, num dojão, estragando aqueles automóveis maravilhosos, né, com as suas presenças, né, de óculos escuros, intimidando uma mulher com uma criança. Essas explicações se deram por uma necessidade de eu entender o que estava acontecendo, né? Por que a gente está sem telefone em casa? Por que você está achando legal a gente não ter telefone em casa? Né? O que são esses ruídos que a gente escuta no telefone? Por que você fala tem boi na linha? Filho vir da escola, problema maior é o de estudar. Além das suas memórias, você contempla o livro com uma carta que ela te escreveu e com trechos do diário dela. Por que essa opção? Eu acho que traz um pouco mais dela também, né? A carta dela para mim é uma carta que ela escreveu 1 ano depois de eu nascer. Eu quase morri no meu nascimento, então acho que é reveladora ali a forma como ela se expressa, acho que diz bastante a respeito dela. Na verdade, ela escrevia bastante no dia a dia, escrevia, então isso chegou até mim e eu falei, poxa, isso aqui faz sentido, acho que para boa parte das pessoas que vierem a ler o livro, né? Ela tinha uma frase que foi dita algumas vezes, que é a seguinte: um artista é um repórter do seu tempo. Né? Então a Elis, junto com os compositores, arranjadores, produtores,
com os músicos, com todos que trabalhavam com ela, estavam fazendo uma reportagem daquele momento. Então, ao contar a história dela, como ela era em casa, e ao usar como referência por necessidade, porque refletia dentro de casa, os seus álbuns, os seus shows, isso acabou se tornando inevitável. Foi um ato como causa e efeito. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Esse ano vai sobrar um, mas quem falou já morreu. Quem sabe dele sou eu, a vida quem dá é Deus. Cinema. Estreia amanhã Cine São Paulo. É a história de uma espécie de Dom Quixote. A gente está falando do Seu Chico. O Seu Chico luta para reabrir um dos cinemas mais antigos do país, em 2 córregos, no interior do estado de São Paulo. Que esse cinema sempre foi o centro cultural da cidade. Cine São Paulo é um documentário que conta a história do Cine São Paulo, que é um cinema de 1910, na cidade de 2 córregos, no interior de São Paulo, e cujo dono é o Seu Chico. Meu pai comprou esse cinema em 1940. Era um cinema só. Então, ser filho do dono do cinema era só eu, não tinha mais ninguém. E o filme começa numa questão que o cinema está interditado, ele precisa fazer uma reforma para fazer o cinema se readequar às questões de segurança, para fazer o cinema voltar a funcionar. Difícil ainda, porque o meu dinheirinho está contado e eu preciso fazer com que esse dinheiro faça funcionar o cinema. Porque depois que a Boate Kiss pegou fogo, então o juiz interditou. E essa época que o cinema meio que fecha entre o final dos anos 70 e começo dos anos 80, é quando o Seu Chico resolve colocar a família toda lá para trabalhar e resistir a essa progressão do tempo. Então acho que isso é muito forte, né? Minha esposa vendia ingresso aqui, né? E eu passava o filme lá em cima, os filhos vendiam bala, o outro mais velho ficava como porteiro. Temos também a Ana Letícia, que ajuda a vender bala e ajuda a chupar bala também. É um dos cinemas mais antigos do Brasil? Eventualmente, a gente acredita que ele seja o cinema mais antigo em funcionamento no Brasil. Parece que tem um cinema em Belém, de 1912. E o Cine São Paulo tem alguns documentos todos escritos à mão, aquela coisa bem antiga, aqueles pergaminhos, mas parece que ele é de 10 ou 11. Em confortável trem elétrico da Companhia Paulista, chega-se a 2 córregos, próspera cidade do estado de São Paulo. A gente acreditou que era importante contar a história, ainda mais num momento difícil que a gente vive, histórico do país, que a gente escuta toda hora em congelamento de verba de cultura, de educação, um país tão carente disso tudo. A luta de um senhor solitária numa pequena cidade para manter um equipamento cultural é um belo exemplo. Tem gente que fala para mim, você fica reformando uma coisa velha que não serve para nada, vende isso aí. Ô, Seu Chico, que inspiração. Bom, a gente aqui do Metrópolis quer dar parabéns aos nossos companheiros da TV Cultura que conquistaram o prêmio Comunique-se, que desde 2003 elege os destaques da comunicação no país. E a apresentadora e repórter Márcia Bongiovanni, do Repórter Eco, ficou com o prêmio na categoria Sustentabilidade. E o Marcelo Taz, do Provocações, venceu o prêmio de Cultura em Mídia Falada. No próximo bloco, tem Céu aqui no estúdio do Metrópolis, mas antes, nossas dicas de teatro. Detesto que tenham pena de mim. Dá vontade de perguntar. Valsa de Lili é um monólogo de uma personagem que vive na UTI há quase 40 anos por conta de uma poliomielite mal diagnosticada. Ela só consegue mexer os músculos do pescoço e da cabeça, mas vive plenamente e tem questões iguais às de qualquer outro ser humano. O amor, a morte, os limites sociais e a luta pela sobrevivência. A peça está em cartaz no Diostre Teatro e Livraria até 13 de dezembro. Eu tomei água de coco.
Tiraram a minha roupa, eu fiquei só de biquíni. Entre 1930 e 1980, mais de 60 mil brasileiros morreram no Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Fato que já inspirou o documentário Em Nome da Razão, de Elvésio Raton, e o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Essa história também foi a base do espetáculo Entre Muros, que recria o pátio do hospital, onde personagens dialogam diretamente com o público. É no Armazém do Grupo 19, até dia 24 de novembro. A cantora e compositora Céu acaba de lançar o 5º álbum, Apicá. É uma palavra inventada, Apicá. Você consegue imaginar o significado? Vão surgir muitas hipóteses. Agora, vocês não acham que com as canções isso também acontece? O artista lança algo novo, ligado às vivências dele, e a gente logo aproxima da nossa própria experiência. Então, vamos ao exercício de ressignificação da música e da vida com Céu e Banda no estúdio do Metrópolis. Eu sou a voz que balançou o teu coreto. Eu prometi não estremecer mais. Teu coração já nos provou não ter sustento pra suportar a erupção de uma voz incandescente como as lavas de um vulcão. Mas você petrificou tudo que queimava. Trate de se resolver, pois agora tô cantando mais que nunca o que é flora. Eu quero ser a sua trilha, quero tocar na sua rádio. Alpha by night, alpha by night, alpha by night, alpha by night, alpha by night. Eu sou a voz que balançou o teu coreto. Eu prometi não estremecer mais. Teu coração já nos provou não ter sustento pra suportar a erupção de uma voz incandescente como as lavas de um vulcão. Mas você petrificou tudo que queimava. Trate de se resolver, pois agora tô cantando mais que nunca o que é flora. Eu quero ser a sua trilha, quero tocar na sua rádio. Alpha by night, 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 alpha by night.
Que alegria, Céu do estúdio do Metrópolis. Maravilhosa. Chega mais, Céu. Bem-vinda. Querida. Que alegria. Muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Que bom. Vocês. A gente tá feliz. A gente na redação cantando o seu disco. Eba. Né, pessoal? A gente canta o disco da Céu lá na redação. Agora, já vou começar logo com essa música, com o coreto. Você bagunçou o nosso coreto com essa música aí. É uma música que... Eu tava lendo que você falou que pensou um pouco na Gal quando fez essa música? Ou foi uma inspiração? Essa história, foi o seguinte, eu sabia que a Gal estava em estúdio, querendo canções novas. E aí eu sentei ali, ela não tinha me pedido nada. Fui eu mesma que, atrevidamente, comecei a fazer testes. E, de fato, eu pensei nela quando eu iniciei. Eu sou a voz que balançou o teu coreto e tal. Mas aí eu fui trabalhando e não cheguei exatamente onde eu queria e estacionei. Isso é comum no processo de compor, né? Claro. Mas aí passou um tempo, a Gal lançou disco, já nem dava mais tempo e tal. E aí eu fui mexer de novo no que eu tinha. E aí eu fui trabalhando e entraram ideias que são muito do meu universo e que eu achava que cabia eu gravar. E assim foi. Que legal. É tão bom a gente saber um pouquinho do processo, né? Sim. Eu falei ali para te apresentar que a gente vai ressignificando a música dos artistas que a gente gosta, né? Sim. Aí essa música aqui a gente começa achando que é um casal, no final você já tá numa outra viagem existencial, na questão da mulher. Sim, o seu sim, disco sim. passa por essas suas vivências, né? Muito. Tão fortes agora, de tá viva hoje. De estar viva hoje, que é intenso e que eu acho que é dever do artista se conectar com o coletivo, porque eu acho que fazer arte a gente é uma espécie de esponja, assim, para transmitir, para tentar entender, para, enfim, fazer parte mesmo, né? Para poder falar algo, para poder ajudar. Quando as pessoas se identificam com coisas que eu escrevo, para mim é maravilhoso. Então, é muito importante, sim. Eu acho que a gente está vivendo momentos intensos de reflexão, de quebras e de construções. E eu acho que a ideia toda passa por isso, por esse lugar. A construção do seu disco também passa por um momento bonito da sua vida. Sim. Não é só bonito. Eu não sei o que dizer da maternidade. Você é mãe, você Eu sou mãe. Então, por isso que o bonito ficou pequeno, ficou uma coisinha que não é só isso. É né? avassalador, né? É avassalador. É avassalador. Não tem como você ficar diferente depois Não. dessa vivência. Não tem. E aí a composição desse disco tem muito a ver com a gestação do seu último filho e de ser essa mulher mãe. Eu acho interessante poder falar isso, porque eu sempre eu comecei novíssima, eu tinha 22 anos, já comecei fazendo disco, as coisas aconteceram, aí no Vagarosa também aconteceu isso, né? Meu segundo disco. Eu fiquei grávida e o Vagarosa hoje, se você olha, é um disco muito... Parece um ninho, assim, também, sabe? Então, acho que esse processo da mulher, de engravidar e poder falar sobre isso, eu como artista, como cantora que viajo, que também faço os meus rolês, que não é essa coisa da maternidade, ela é mãe agora... Deixa ela ali, sabe? Deixa ela ali quietinha. Deixa ela quietinha. Não é bem isso. Não é bem isso. Então, é interessante poder falar sobre isso também. Mesmo porque a gente não tá quietinha na cabeça, né? Nem um pouco. O mundo todo dentro da cabeça, zero gente. Quietinho. É zero quietinho, sem silêncios. Sim. É uma vida sem silêncios. Sem silêncios. E o nome? Aí o nome vem um pouco disso, né? Então, quando eu estava finalizando o disco, eu não achava que nenhuma canção poderia... melhor vestir o disco, assim, a palavra de nenhum título de nenhuma das canções, era apropriado, porque não era uma coisa particular que eu queria dizer, eu queria falar sobre um todo. E a palavra que mais eu escutei e que me trouxe reações, né, de alegria, de felicidade, porque era a primeira palavra do meu filho. E ele falava quando ele estava muito satisfeito, e muito feliz e rindo e tal. Então, daí ele falava com a Rosa, minha maiorzinha. Aí os dois, riam. E aí começava, Eu falei, gente, acho que a palavra do meu momento agora é apcar. É um pouquinho diferente, eu acho estranho, mas é isso. Acho que é sobre isso, escrever e licenças poéticas. Enfim. Claro. Eu acho que quando você está escrevendo uma música que você gosta muito, quando você está fazendo poesia, porque o que você faz aqui é poesia, no finalzinho é como se você falasse apcar, né? Sim. Sim, né? Sim, um pouco. Sim, um pouco. Olha só, a Céu vai estar de volta aqui no próximo bloco para fazer mais uma música e a gente tem que apresentar essa banda incrível também, né? Sim, então fiquem por aí que a gente volta já.
De volta com literatura, 5 livros brasileiros estão entre os 10 finalistas do Prêmio Oceanos. São eles: Alguns Humanos, de Gustavo Pacheco, A Tirania do Amor, de Cristóvão Teza, O Imortal, de Maurício Lírio, O Preto que Falava Yiddish, de Ney Lopes, e Sorte, de Nara Vidal. É uma das mais importantes premiações para autores da língua portuguesa e existe desde 2003, quando então era o Prêmio Portugal Telecom. Hoje o prêmio é realizado em parceria pelo governo português, o Itaú Cultural e a CPFL Energia. São R$120 mil para o primeiro colocado, 80 mil para o segundo e 50 mil para o terceiro. Os vencedores serão anunciados no dia 5 de dezembro. Vocês viram? A Cel e a banda continuam aqui com a gente no estúdio do Metrópolis. Hora da gente apresentar os músicos que estão com ela. Vamos lá? Na bateria a gente tem o Thomas Harris, o Marcelo Divorek está no baixo. Muito bem. O Davi Bové na guitarra e o Zé Ruivo no teclado. Cel, para encerrar o Metrópolis de hoje. Um beijo e até amanhã. Vou passear em seu delírio, vou te ensinar como se faz uma saudade. Palavra inexistente no dialeto fora do nosso continente. Se acaso você passear por outras terras, tomar outro ar, talvez seja bom. Mas quando escutar aquele som, vai lembrar do que chamamos de nos tornarmos um. E a saudade só se faz quando a soma de dois resulta em um sentido só pra nós. Vou passear em seu delírio, vou te ensinar como se faz uma saudade. Palavra inexistente no dialeto fora do nosso continente. Se acaso você passear por outras terras, tomar outro ar, talvez seja bom. Mas quando escutar aquele som, vai lembrar do que chamamos de nos tornarmos um. E a saudade só se faz quando a soma de dois resulta em um sentido só pra nós. Vou passear em seu delírio, vou te relembrar com